Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, e que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Quero ler com vocês o capítulo 13 a partir do verso 3. Diz assim: Jesus contou várias parábolas, como esta. Um lavrador saiu a semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, e cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Eu quero repetir, ouça com atenção. Irmãos, essa é a parábola do semeador, e muito tempo mesmo, eu cria, e até creio ainda que ela pode ser aplicada dessa forma, que essas 4 sementes caídas em diferentes tipos de solo, elas representavam 4 tipos de corações. E eu já vi muitos pregadores pregarem dessa forma, que eles creem que são 4 tipos de pessoas, 4 tipos de coração. O primeiro, aquela que nem com Jesus está na beira do caminho. E aquela ali, o diabo tem justamente acesso. O próprio Senhor Jesus explica depois isso na parábola, a partir do verso 18, 19, ali ele vai explicando para os discípulos que entram em dúvida e perguntam. O segundo é justamente os que caíram no solo rochoso, representa os que ouvem sem demora a palavra e até recebem com alegria, mas logo vem a perseguição e eles abandonam a palavra. Assim enfrentam os problemas ou são perseguidos por causa da mensagem. Aí eles desanimam, entra o desânimo. A terceira fala justamente de uns que caíram no meio dos espinhos. Esses vêm as preocupações da vida e as riquezas da vida o seduzem, ou seja, as coisas da vida o seduzem. E o quarto, aqueles que multiplicam a 30, 60 e 100 por 1. Mas eu meditando nessa palavra, eu pude ver que se trata de uma pessoa como nós, e se trata da nossa caminhada cristã explicada em forma de semente. Ou seja, são estágios. Porque todos nós, irmãos, estávamos à beira do caminho antes de encontrar Jesus. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes e chegar lá para ver se vocês entendem comigo. Eu creio que essa mensagem ela pode ajudar muitas pessoas a entender o processo. Começa falando: Jesus contou várias parábolas como essa. Jesus conta várias parábolas. Jesus fala conosco, meus irmãos, muitas vezes em parábolas. Muitas vezes nós não vamos conseguir entender o que o Senhor fala. Muitas vezes vamos ter que pedir explicação. Muitas vezes vamos entrar em dúvida igual o Senhor. Por quê? A intenção é confundir o inimigo. Eu quero dizer, o Senhor está te dizendo de alguma forma muito difícil, é para que chegue como código para você. É para que o inimigo não saiba a semente que o Senhor está plantando dentro do seu coração. Cada palavra e cada atitude é uma semente. Olha, ele vai falando: o lavrador saiu para semear. Eu quero falar o porquê que o Senhor faz isso, irmãos. Quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Ele fala: não lhe pude falar como espirituais, mas como carnais, como as crianças em Cristo. Dei-lhe leite e não alimento sólido para vocês. Não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estavam em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês. Esse é Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, que não poderia falar como espirituais para a igreja de Corinto, porque havia uma divisão, um falando que eu sou de Apolo, outro falando que eu sou de Paulo, outro falando que achava que era o mais espiritual, falando que era de Cristo. E muitos dos que ouviam ali justamente eram religiosos, os fariseus que ouviam Jesus. E por isso ele falava em parábolas para os discípulos. Mas ele dava a entender, tanto que ele faz a explicação, porque os discípulos não entendem e perguntam: quem caminha com o mestre, meus irmãos, quem permanece com o mestre? E isso está aqui no versículo 2, vai falar assim: logo uma multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Quer aprender? Precisa aprender a permanecer. Quer aprender?
tem que permanecer. Permaneça, meu irmão, você vai aprender mais coisas sobre a vida. Ele fala, um lavrador saiu a semear. A vida é um grande campo, meus irmãos. A lei da oferta, da semeadura e da colheita, ela é justamente colocada em toda a palavra. Gálatas 6, 7 fala que Deus não deixa se enganar. Quem plantar na carne colherá a corrupção, mas quem plantar no Espírito colherá justamente a eternidade, coisas eternas da vida. E ele vem falando sobre os 4 tipos de semente. Ele explica quais são os 4 tipos de semente, mas ele não explica justamente o propósito para combater. E lendo essa primeira parte, eu pude entender algumas coisas, e meditando na palavra, ele mostra justamente ali, ele dá a solução dos problemas dessa semente, o que devemos fazer, justamente naquela primeira parte. Ele continua falando, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Essas aves representam o diabo, irmãos. Por quê? Porque o diabo só pode tocar quem não está no caminho. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, Jesus declara, a verdade e a vida. Agora, quem é de Jesus, o diabo não toca. Eu quero repetir. Quem é de Jesus, quem já está dentro do caminho, e o caminho fala justamente no caminho que ele preparou para nós andar, nas obras de antemão, meus irmãos. Precisamos entender isso, que tem a ver com as promessas e com aquilo que nós recebemos. O diabo não pode tocar. Agora, aqueles que não estão na beira do caminho tem um problema. Por quê? Irmãos, normalmente tem a ver com o semeador. E aqui eu me coloco à disposição de vocês descerem o porrete em mim, se eu não estiver pregando direito. Por quê? Porque houve um problema com o semeador. Por quê? Quem é que estava lançando as sementes? Foi o lavrador que saiu a semear. Foi o lavrador que saiu a semear. Então, há um problema quando a mensagem não é pregada direito. Há um problema quando a palavra não é pregada direito. E eu não tenho medo de colocar isso, não, irmão. Eu sei das minhas falhas, sei que às vezes cometo alguns erros, e eu tento vir justamente quando eu cometo. Alguns irmãos, eu creio que já presenciaram isso, a falar novamente sobre determinado assunto, para que não fique a dúvida, que eu sei que tem alguns irmãos que me acompanham diariamente já, e isso é bom, porque dá uma ideia de constância e continuidade, de permanência, para aprender aquilo que nós precisamos. Mas as sementes que são lançadas à beira do caminho, o diabo vem e pega. Eu posso falar para vocês o que acontece, porque o cego Bartimeu fala justamente disso, fala assim, em Marcos 10, a partir do verso 46, fala que quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava à beira do caminho. Olha, a grande questão é que quem está à beira do caminho pode ser que enfrente esse problema justamente de cegueira. Era um cego Bartimeu. E por isso talvez o semeador não conseguiu plantar a semente que deu no lugar certo. Logicamente tem a ver com o pregador, mas logicamente também tem com você, meu irmão, que recebe a palavra e precisa colocá-la no caminho, precisa plantá-la no lugar certo. O Senhor dá sementes para quem semeia. E toda palavra que eu lanço aqui é uma semente. É culpa minha? Sim, mas é culpa sua também. E eu não quero aqui pesar a mente de ninguém, logicamente. É só uma estratégia para que nós venhamos a plantar no lugar certo, no terreno certo. Porque a semente plantada no terreno errado, meus irmãos, o diabo vem e rouba. E ela causa cegueira espiritual em nós. E ela, mais do que isso, ela provoca mendicância. Ou seja, vamos desejar restos. Vamos desejar muito aquém daquilo que o Senhor tem para dar para nós, muito aquém das promessas. Vamos começar a mendigar, viver de migalhas, não é verdade? Olha, vivemos de migalhas de atenção dos outros, vivemos de migalhas de carinho, vivemos de migalhas na internet. Então, não devemos. E qual que é o problema? Os olhos. Porque uma pessoa só pode lançar uma semente dentro do caminho se ela enxergar bem. E aí eu quero chegar com vocês em Mateus capítulo 6, no versículo 22, meus irmãos, fala assim: se os seus olhos são como uma lâmpada que iluminará todo o corpo,
quando os olhos bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o olho se enche de escuridão. E a luz que há com vocês, e na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Está justamente, meu irmão, daquilo que nós alimentamos os nossos olhos. E eu tenho pregado bastante para vocês com a questão da renovação da mente. Sei que tem irmãos aqui que, sabe, passam maior tempo, meus irmãos, no Instagram e no Facebook, do que propriamente lendo a palavra. Você está com os olhos num terreno que não tem fecundidade, sabe? Não adianta ficar, e não quero ofender ninguém, mas não adianta ficar vendo o Moreno Sarado 02, seguindo ele lá para saber se ele vai postar uma foto sem camisa, ou então a morena safadinha da Bahia. Não dá, irmãos, não dá, sabe? Pra gente querer, sabe, colher uma promessa de Deus no casamento, seguindo esse tipo de conteúdo. Não dá. É porque os nossos olhos estão maus, e ainda nós somos do diabo, e ainda haverá divisão. Isso trará problemas futuros. Então é necessário que nós mudemos o nosso foco de visão. O foco de visão tem que olhar com as lentes do amor. O Senhor tem um príncipe encantado para mim, o Senhor tem uma princesa, uma mulher de Deus que não olha para o lado. Eu estou falando aqui da área de relacionamentos, mas isso, meus irmãos, se dá em toda a área. Se o Senhor tem um trabalho para mim, em determinada área, eu começo a olhar um trabalho porque aparentemente ele me dá mais dinheiro, mas não é, mas ele vai exigir de mim que eu fale a mentira, ele vai exigir de mim que eu tenha que enganar os meus clientes para vender aquele produto. Irmão, irmã, esse trabalho não é de Deus. Se esse trabalho te afasta das leituras bíblicas, se esse trabalho te afasta de um momento com Deus, esse trabalho não é de Deus. Não importa se você ganha 20, 30 mil reais. Essa é uma verdade. É um terreno que não terá fecundidade. Vamos para o segundo. O segundo é: outras sementes caíram em solo rochoso. Não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Eu quero repetir. Germinaram rapidamente. Eclesiastes capítulo 3, versículo 4. Há tempo de chorar e há tempo de plantear, mas há o tempo de dançar. E há o tempo de plantar e há o tempo também de colher. Há tempo de abraçar e deixar de abraçar, há tempo para todas as coisas. Mas em todo tempo nós temos que aprender a esperar pacientemente. Nada se consegue, meu irmão, no reino de Deus rapidamente. Germinaram rapidamente. A palavra fala, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram. Por que elas germinaram? Por que elas germinaram rapidamente? Porque o terreno era rochoso. Isso está falando de um coração que está endurecido ainda pelas pancadas da vida. A palavra fala em Hebreus 13, versículo 5, se nós ouvirmos a palavra no dia de hoje, nós não deveremos endurecer o nosso coração. E a dureza de coração, meus irmãos, quem provoca ela é nós. Por quê? Por causa da pancada da vida. Muitos ouvem sobre as promessas e não creem, não acreditam, porque não pensam que passam de balela. E não acontece rápido, então logo entram justamente na questão da incredulidade. E logo desanimam de perseverar. É necessário perseverar, irmãos? Então é necessário entender que há um processo a ser vivido. Germinaram rapidamente. Outras sementes caíram entre espinhos e sufocaram os brotos, irmãos, sufocaram os brotos. O broto está falando justamente daquela. Agora, olha, caíram entre os espinhos. Esses espinhos estão normalmente em outras plantas, ervas daninhas e algumas plantas que não se parecem com você. E logicamente, está falando de outras pessoas. Agora, aqui já está falando de pessoas que já cresceram um pouco maduramente, porque o broto ele já saiu, ele já deixou de ser semente. Ele já brotou, ele já se revelou, ele já revelou a sua identidade, ele sabe quem é. E eu gosto dessa parte, meus irmãos, porque essa parte aqui fala justamente das preocupações desta vida. E ela fala que é sufocada pelas preocupações dessa vida. Novamente, Jesus, em Mateus 6, ele dá a ideia de como nós devemos não nos levar pela preocupação da vida e nos apaixonar pela riqueza. Ele fala justamente aqui, ele fala aqui justamente em Mateus 6, versículo
28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino. Não, esse aqui é 7. Mateus 6, aqui ó. 6:26, irmãos. Observem os pássaros, eles não plantam, não colhem, nem guardam alimento e celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito valiosos que os pássaros? Antes ele está falando justamente que nós não nos preocuparmos com a vida diária, pois terão o suficiente para comer, beber e vestir. O que o Senhor está chamando é justamente a questão do nosso valor, irmãos. A questão do nosso valor. A questão da persistência, de saber o quanto nós valemos diante do Senhor, que as preocupações da vida, ela vai vir. Uma das coisas que o Senhor prometeu é que no mundo nós teríamos aflições. A primeira vem justamente fora do caminho. A segunda, ainda como semente de um coração endurecido, por causa das feridas e da pancada da vida, nós não deixamos a palavra penetrar. A terceira agora está falando de uma parte circunstancial, de circunstâncias, de necessidades básicas, como nós vivemos. E eu sei, por exemplo, que eu tenho pregado, irmãos, para pessoas que desejam uma restauração de um relacionamento. E além dessas preocupações, ainda enfrenta a grande questão dos desejos sexuais que tem que combater, preocupado com a pessoa que é alvo que é alvo justamente da promessa. Será que ela está com outra pessoa? Será que ela está se relacionando? Será que ela está fazendo sexo com outra pessoa? E eu aqui em santidade, sabe, pagando um preço por uma pessoa que nem merece. Primeiro, irmãos, devemos tirar os olhos dos outros e olhar para nós, entender que o Senhor, sabe, Ele cuida de nós. O Senhor deu uma ideia de um passarinho. Ele fala que os passarinhos não plantam e não colhem. E o Senhor diz que todo trabalhador é digno do seu salário. O Senhor diz para nós trabalhamos, nós plantamos e nós colhemos. E ele fala assim, não guardam em celeiros e não ajuntamos. São coisas que nós aguardamos, nós fazemos. Então, a preocupação de faltar algo para nós, ela deve ser eliminada na nossa vida. Paulo fala que nós devemos apresentar com ação de graças, ou seja, com gratidão no coração por tudo aquilo que nós temos passado. Porque primeiro o Senhor dá aquilo que nós precisamos para edificar e fortalecer o nosso coração. E nesse momento vai ser necessário, meus irmãos, desejar um leite mais forte. Ou seja, nessa parte da caminhada aqui, para vencer ela, para vencer as tentações do mundo, vai ser necessário mais profundidade. Uma das coisas que ele fala aqui, ele fala assim, ela é sufocada pelas preocupações da vida e pela sedução da riqueza. Elas caíram entre os espinhos e elas não conseguiram, ouviram a mensagem, logo ela é sufocada, ou seja, ela ficou apertada, não aguentou a pressão. Irmãos, e quando não aguenta a pressão, quando não aguenta, é necessário ir nas raízes, extrair tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos está na raiz ou está na videira. Jesus se coloca como a videira em João 15:5. Ele fala, sem mim nada podeis fazer. Toda energia, tudo aquilo que nós precisamos, logicamente vem dessa videira. Então é um momento em que nós vamos desejar. Olha o que Pedro fala em 1 de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 2. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram a bondade do Senhor. Irmãos, está falando justamente do valor que nós temos. Davi fala, eu sou uma das obras maravilhosas da sua mão. Então o Senhor se preocupa com todas as nossas necessidades, Ele tem compaixão disso. Olha, Ele guarda a promessa, Ele guarda, sabe, a nossa vida, para que nós não nos venhamos a contaminar e a deixar ser seduzido pelas riquezas do mundo. E riqueza aqui não fala só de bem material, está falando justamente de coisas carnais também, de situações a qual nós nos entregamos e acabamos nos deixando ser corrompidos porque estamos preocupados mais do lado de lá que do lado de cá. É nós que devemos desejar para nós, irmãos, para que nós possamos nos fortalecer e quem sabe lá na frente dar esse leite para pessoas a qual são o alvo da nossa oração, não é verdade? Olha, e as que caíram em solo fértil representam os que ouvem a mensagem.
Agora, qual é o solo fértil, irmão? O solo fértil é a terra da promessa. Em Números 13, quando os espias voltaram depois de olhar, eles falaram assim, ó, a terra é boa, mas dentro dela tem gigantes. Eu quero só me pegar aqui falando que a terra é boa. Era uma terra que produzia leite e mel. São dois alimentos que, em si, eles já trazem todo o sustento para nós. É nessa terra que o Senhor quer que nós foquemos, é na promessa, é ali que nós devemos guardar o nosso coração, para que nós possamos produzir 30, 60 e 100. E como que são regadas, Alisson? É com lágrimas e com muita oração, praticando o Mateus 6,6. E não tem como fugir disso, irmãos. São estágios da vida, são estágios que nós todos vamos passar, mas no final há algo prometido pelo Senhor. Primeiro, se coloque no caminho. Fora do caminho, irmão, fora do caminho, minha irmã, o diabo pode tocar na nossa vida. Segundo, deseje esperar o tempo do Senhor e não germinar rapidamente. Terceiro, parte do processo, vai vir o sufoco, vai aumentar a pressão. Daqui a pouco nos veta um vento. E talvez esse seja o motivo de tanto sufoco. E aí queremos correr e fazer com as nossas próprias mãos. Mas o que nós devemos desejar é o leite espiritual. E quarto, saber que há uma terra boa para nós sermos plantados. E eu quero terminar com você com 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, falando que olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso quer dizer, meu irmão, que se você permanecer, é porque você ama o Senhor e acredita. E a obediência está inteiramente ligada à fé, ou seja, a crer no Filho de Deus e nas suas promessas. Gostaria de deixar essa mensagem com vocês, sei que me demorei um pouquinho, mas que ela sirva de fortaleza. A paz do Mestre, até uma próxima. Tchau, tchau.